padrões, estes estilos de vinculação, tendem a ser relativamente estáveis, mas não são imutáveis. O nosso sistema de vinculação na vida adulta continua ativo, continua a aprender e o nosso corpo aprende algo novo, aprende segurança. Quando aparece alguém que me mostra que eu não tenho de fazer isso, eu não tenho de estar em hipervigilância, preocupada e ansiosa, nós temos aqui efetivamente estes padrões que, quando nós não sabemos que os temos, a tendência é repetir. Sejam bem-vindos ao Fala Mafalda, um podcast sobre o que pensamos, sentimos e às vezes não conseguimos dizer. O meu nome é Mafalda Gomes e bora lá começar a falar. Então, bem-vindos a mais um episódio 14, desta vez não me enganei no número do episódio porque estive a manhã inteira a preparar mais episódios, mais coisas, a organizar mais informação, mais guiões e tem sido exigente. Eu digo sempre isto, mas tem sido uma tarefa exigente conciliar aqui a criação de conteúdo, que eu acho que é uma parte fundamental do meu trabalho enquanto futura psicóloga. Aliás, quando eu começar a minha vida profissional, que está muito para breve, spoiler, eu vou mesmo fazer questão de dedicar tempo da minha semana de trabalho para a criação de conteúdo, porque efetivamente é uma ótima forma de angariar pacientes, clientes, como quiserem. Portanto, acho que é uma parte essencial do trabalho do psicólogo, de quem quiser, obviamente. Eu acho que há psicólogos que estão fora das redes sociais, mas não vai ser o meu caso. Eu quero estar muito presente nas redes, tenho muitas ideias de posts e muita coisa que quero fazer já, mais ideias de podcast, que eu acho que também vou ter ainda mais ideias quando eu começar a prática profissional, porque me vão chegar casos, obviamente, e pessoas e experiências reais para além da minha e para além daquilo que eu vejo nas minhas redes sociais e outras pessoas, e acho que nesse momento vou conseguir ter aqui um entendimento diferente sobre outras experiências e acho que podem vir muito mais ideias e muito mais tópicos a abordar e estou entusiasmada para o que vem aí. Mas pronto, vamos avançar para este episódio que, como podem ver pelo título, vou tentar responder à pergunta: precisas estar curado para entrar numa relação? Portanto, eu diria que isto é uma ideia que é muito disseminada nas redes sociais, a ideia de tens de estar bem sozinho para estar bem com alguém. E certamente muitos de vocês já ouviram esta frase, eu já ouvi, e eu queria no fundo dizer que isto é um grande mito. Aliás, isto é uma ideia e uma afirmação que vai contra aquilo que décadas de investigação sobre a vinculação nos dizem. E portanto, eu vou começar assim de uma forma muito simples a citar já o pai da teoria da vinculação, que é o John Bowlby, que é um psiquiatra britânico, que desenvolveu esta teoria nos anos 60, portanto, até o desenvolvimento desta teoria havia muito pouco entendimento sobre o desenvolvimento infantil e aqui o Bowlby foi uma pessoa muito, muito importante para uma compreensão mais detalhada das experiências precoces e do impacto que isto tem ao longo da vida. Mas pronto, o Bowlby foi o primeiro a dizer que o ser humano nasce programado para a proximidade, para o contacto e para o vínculo. Aliás, ele diz que os bebés nascem com uma predisposição inata para dirigir comportamentos de vinculação a figuras humanas, nomeadamente chorar, levantar os bracinhos, o olhar, portanto, estes comportamentos que visam, no fundo, ter a atenção dos cuidadores. Para quê? Para garantir a sobrevivência. Se nós pensarmos bem, esta procura pela proximidade, o contacto e a ligação é efetivamente, eu acho que já mencionei isto várias vezes, um instinto biológico que visa garantir a sobrevivência da espécie. E podemos pensar nisto também noutras espécies que não apenas o ser humano, ou seja, mesmo noutros animais, seja um tigre, um elefante, um leão, nenhum animal sobrevive sem um adulto olhar por ele. Portanto, mesmo os leõezinhos precisam que a mãe, não é, a leoa, os ensine a brincar, que lhes dê comida, que lhes ofereça proteção face aos perigos do ambiente, e nós, seres humanos, somos iguais. Portanto, o bebê, que acaba por ser aqui nós, enquanto seres humanos, somos muito mais vulneráveis porque somos dos poucos seres vivos que nasce extremamente ou ainda mais dependente do meio, porque não andamos, não é? Não falamos, não comunicamos de forma verbal. E, portanto, há esta dependência ainda mais acentuada do meio, e neste caso dos cuidadores, e, portanto, é extremamente essencial estabelecer um vínculo, estabelecer proximidade, ligação para garantir a sobrevivência. Portanto, esta procura pela proximidade não é um capricho, não é fraqueza, é um instinto biológico. E, como eu tenho vindo a dizer também ao longo de todo o meu podcast, no ser humano, a qualidade deste vínculo afetivo é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Portanto, como eu já tenho vindo a mencionar, há vários estilos de vinculação, sendo que a vinculação segura é aquela vinculação que é ideal. E, por outro lado, crianças que nascem em ambientes em que o amor, a atenção, o carinho e o afeto eram imprevisíveis, instáveis ou até dolorosos, podem desenvolver aqui os estilos de vinculação inseguros, portanto o ansioso ou o evitante, ou até a vinculação desorganizada, que eu admito que é aquela sobre a qual eu falo menos e eu abordo menos, porque também é aquela sobre a qual eu tenho menos conhecimento. Acho que é uma coisa que vai mudar, eu vou tentar e vou estudar mais sobre isto, porque acredito
que na nossa população existem pessoas com este estilo de vinculação, apesar de não ser o mais comum. Portanto, há estudos que estão a sair mais recentes e há aqui uma ideia de que a maior parte das pessoas tem vinculação segura, mas isso está agora a ser um bocadinho refutado. Portanto, que há cada vez mais vinculações inseguras, portanto, tanto a ansiosa como a evitante a surgirem, a manifestarem-se e a serem mais visíveis na vida adulta. Mas pronto, isto é um bocadinho à parte. Mas pronto, quando há esta experiência na infância de um ambiente imprevisível, instável, doloroso, surgem então estas adaptações, estes estilos de vinculação que visam, novamente, garantir a sobrevivência daquela criança naquele momento. Mas há algo que é extremamente crucial e que o Bowlby, aqui o grande pai da vinculação, nos diz, é que estes modelos internos que nós temos, portanto, estes padrões, estes estilos de vinculação, tendem a ser relativamente estáveis, mas não são imutáveis. Ou seja, esta nossa forma de ser, este estilo de vinculação, estes modelos internos, tendem a ser estáveis, mas não são impossíveis de ser alterados. O que é que isto significa? Eu, por acaso, ainda há uns tempos estava a ler isto, porque eu estou a escrever aquele artigo científico sobre acolhimento familiar. E, portanto, aqui um contexto, ou seja, crianças em acolhimento familiar, à partida, são crianças que são retiradas às famílias por situações de mau-trato, seja abuso físico, abuso psicológico, negligência, etc. Portanto, aqui um conjunto de fatores que podem conferir um risco acrescido para um desenvolvimento menos ajustado de uma criança. E, portanto, estas crianças são retiradas às famílias e colocadas, neste caso, em acolhimento familiar. E aquilo que a investigação nos diz é que estas crianças, a maioria, chega ao acolhimento familiar com vinculações inseguras ou vinculação desorganizada até. Mas aquilo que é interessante e que a investigação nos diz, e foi isto que eu estive a escrever no artigo, porque isto é muito, muito importante neste âmbito do acolhimento familiar, é que, passado algum tempo, estas crianças, nesta nova família, nestas novas relações e neste novo ambiente que é mais positivo, mais cuidadoso e mais responsivo face à criança, são capazes de desenvolver vínculos seguros com os novos cuidadores. O que é que isto nos diz? Ou seja, como o Bowlby disse, os modelos internos tendem a ser estáveis, mas não são impossíveis de ser alterados. E como é que é possível alterar estes padrões e estes estilos de vinculação e estes modelos internos? Através de uma experiência positiva, de novas experiências positivas e novas experiências de cuidado. E onde é que isto acontece? Nas relações. Portanto, o que estes estudos, aqui no contexto do acolhimento familiar, nos dizem é que a qualidade do novo ambiente, a qualidade das novas relações tem potencial reparador e tem aqui o potencial de cura destes estilos de vinculação inseguros. Portanto, isto é muito, muito importante. E aqui a ideia é que uma criança que tem aqui uma experiência, um histórico de maltrato em que muito possivelmente tem uma vinculação que não é segura, lá está, ou seja, é muito complicado uma criança que tem um ambiente imprevisível, instável, incoerente, etc., desenvolver uma vinculação segura porque não consegue desenvolver esse sentimento de segurança nos seus cuidadores e posteriormente no mundo e na vida no geral. E portanto estas crianças, quando vêm para um novo ambiente em que aprendem que podem confiar nos cuidadores, este sentimento de segurança desenvolve-se e nasce. Portanto, este sentimento de segurança versus a insegurança da vinculação, não é? Cresce e desenvolve-se e tem aqui espaço para surgir quando esta criança experiencia de forma repetida esta experiência de ser acolhido, de ser amado e de saber que pode contar com aqueles cuidadores. Portanto, isto é interessante porquê? Porque isto não fica apenas na infância e, logicamente, é mais fácil uma criança alterar estes modelos internos porque isto tem a ver mesmo com o desenvolvimento humano. Portanto, nesta fase da infância, nos primeiros anos de vida, ali dos 0 aos 3 anos, é a fase do desenvolvimento humano mais acelerada, ou seja, é uma fase em que todo o nosso sistema ainda está em maturação, ainda está em desenvolvimento e não há nada assim muito consolidado e sedimentado a 100%. E fun fact, por isso é que nestas idades dos 0 aos 3, até a nossa própria legislação diz isto, estas crianças têm prioridade face a outras mais velhas para serem colocadas em acolhimento familiar, porque lá está, é uma fase de desenvolvimento humano que é extremamente vulnerável e sensível, em que tudo ainda está em desenvolvimento. Portanto, voltando ao que eu estava a dizer, é mais fácil estas crianças alterarem estes padrões, estes modelos internos versus um adulto, mas ainda assim não é impossível e é aqui que eu quero chegar com este episódio, ou seja, isto não fica na infância. O nosso sistema de vinculação na vida adulta continua ativo, continua a aprender e continua a atualizar-se. E como eu estava a dizer, como nas crianças em acolhimento familiar que saem de um ambiente mais adverso para um ambiente de maior qualidade e um ambiente mais sensível, estas crianças conseguem alterar e transformar a sua vinculação previamente
extremamente insegura para uma vinculação segura. E isto acontece na vida adulta. Claro que pode ser mais difícil, porque se nós pensarmos é como... Vou fazer aqui uma analogia que eu não sei se é 100% accurate, mas é a melhor forma neste momento que eu tenho de tentar explicar isto. Ou seja, é como aprender uma nova língua. É mais fácil para as crianças aprenderem porque estão naquela fase em que adquirir esse tipo de competências numa fase mais precoce acaba por ser mais acessível porque está tudo em desenvolvimento versus eu aos 26 anos aprender uma nova língua. Não é impossível, mas se calhar é mais difícil e exige mais trabalho. E exige o que também, uma coisa aqui que é fundamental, exige repetição. Portanto, aquilo que eu quero dizer com isto é que é sim possível nós em adultos alterarmos o nosso estilo de vinculação e, neste caso, caminharmos para um estilo de vinculação mais seguro, não é? Portanto, as pessoas que têm aqui a vinculação ansiosa, evitante, é possível caminhar para uma vinculação mais segura, mas como? Através das relações. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, esta tal frase de tens de estar bem sozinho para estar bem com alguém, acaba por ser um grande mito, porque o estar bem sozinho é sim uma parte e é sim um processo. Portanto, eu não quero também descurar o papel que a terapia e o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento têm, porque são de facto importantes. Eu só quero dizer que este processo de cura, entre aspas, não acontece no vazio, acontece nas relações, acontece quando nós experienciamos de uma forma repetida. Ou seja, quando nós temos experiências repetidas de cuidado, de previsibilidade e de consistência. Portanto, na vida adulta, quando nós conhecemos alguém que nos trata com previsibilidade, com consistência, quando alguém não desaparece quando um conflito acontece, quando alguém fica connosco a reparar, o nosso corpo aprende algo novo, aprende segurança. E isto é fundamentado pela neurociência também, portanto há aqui uma coisa fantástica do nosso corpo que é a neuroplasticidade, que no fundo é a capacidade do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso de se moldar, adaptar e reorganizar a sua estrutura e funções ao longo da vida. O que é que isto significa? Que nós estamos sempre a aprender. Da mesma forma que nós conseguimos aprender uma nova língua agora aos 26, 30, 40 anos, conseguimos também aprender novas formas de estar, ser, pensar, neste caso, em relações especificamente. Ou seja, vamos para aqui a exemplos concretos, que acho que é mais fácil de perceber e de explicar. Portanto, se eu a minha vida inteira tive de ser eu a marcar um date, ser eu a planear o encontro, ser eu a mandar mensagem, ser eu a dizer bom dia... E isto tem sido a forma como eu estou a gerir e a viver a minha vida romântica. Quando aparece alguém que me mostra que eu não tenho de fazer isso, eu não tenho de estar em hipervigilância, preocupada e ansiosa, o meu corpo aprende algo novo, aprende, ok, não preciso ser eu a mandar a mensagem de bom dia porque ele vai mandar. Não preciso ser eu a planear sempre os dates porque esta pessoa tem iniciativa. Portanto, é através destas experiências novas, e lá está, experiências repetidas, porque não acontece de um dia para o outro, não é? E não acontece de um mês para o outro, como eu estava a dizer. É como aprender uma nova língua. Não vai acontecer assim, rapidamente, mas vai acontecer com o tempo, lentamente e com paciência. Portanto, no fundo, o que eu quero dizer com isto é que é nas relações que nós conseguimos ter estas experiências repetidas de cuidado, de segurança, de consistência, etc. E é aqui que nós conseguimos ter espaço para, neste caso, curarmos-nos, entre aspas, e caminhar para um estilo de vinculação mais seguro. Mas deixem-me também aqui clarificar uma coisa que eu acho que é muito importante. Isto não quer dizer que qualquer relação serve. Aliás, não tens de entrar numa relação tóxica para aprender. De todo. Ou seja, muitas vezes entrar numa relação tóxica pode ainda mais reforçar estes padrões antigos, estes medos, estes traumas e estas feridas. Como eu disse, é preciso haver aqui uma relação segura, haver uma relação que nos dá experiências positivas de forma repetida, experiências de cuidado, experiências que nos fazem efetivamente desenvolver esse sentimento de segurança. E aqui sim, eu posso concordar parcialmente com a tal frase de tens de resolver primeiro para entrar numa relação, mas eu proponho aqui uma reformulação desta frase, ou seja, eu diria, tens de fazer algum trabalho individual para seres capaz de distinguir uma relação segura e com potencial reparador de uma relação tóxica. Porque reparem aqui num exemplo, uma pessoa que em criança foi vítima de abusos físicos, portanto há aqui um histórico de maltrato infantil, e que não reconhece esse impacto e que não faz ideia do impacto que isso teve em si enquanto pessoa, a probabilidade desta pessoa entrar numa relação em adulto igualmente abusiva cresce bastante. E isto acontece, e há muitos estudos sobre isto quando falamos de mulheres vítimas de violência doméstica. Portanto, há aqui uma associação muito forte e muito significativa entre mulheres vítimas de violência doméstica na vida adulta e histórico de maltrato infantil na sua infância.
Portanto, isto não é inventado, ou seja, nós temos aqui efetivamente estes padrões que quando nós não sabemos que os temos, a tendência é repetir. E eu também já mencionei isto noutros episódios, portanto, o cérebro tende a procurar aquilo que é familiar, porque a partir do familiar é seguro, mas muitas vezes não é, ou seja, o nosso cérebro procura só aquilo que conhece, porque o que conhece à partida, ok, eu sei lidar e eu acho que sei como é que se faz, mas não está preocupado em distinguir se é mesmo seguro ou não. Isso cabe-nos a nós. Portanto, uma coisa que eu gosto muito de pensar é: nós não temos culpa daquilo que aconteceu na nossa infância, tu não tens, certamente, mas em adulto tens a responsabilidade de fazer diferente. Isto, claro, se queres melhorar a qualidade da tua vida e a qualidade das tuas relações. Claro, eu não estou a obrigar ninguém a entrar neste processo introspectivo e de autoconhecimento se de facto não sentirem qualquer tipo de problemas ou sofrimento psicológico associado. Falo sim para as pessoas que reconhecem que há aqui algum nível de sofrimento, há algumas dificuldades de relacionamento, etc. E que, portanto, cabe-nos a nós, em adultos, reconhecer esses padrões. Portanto, sim, isto significa que há trabalho a fazer. Só não significa, e quero mesmo reforçar esta ideia, que precisas estar perfeita ou perfeito para ser amado. A verdade é que muitos dos traumas, feridas e dores que carregas só se curam quando alguém te dá aquilo que te faltou. E assim termina mais um episódio. Eu esqueci-me de mencionar na introdução do episódio que este ia ser um mais curtinho. Portanto, surpresa, foi um episódio curtinho, mas espero que ainda assim tenha ajudado. A mim ajuda-me bastante gravar estes episódios mais curtinhos a nível de tempo e gestão de tempo, eu já mencionei isso. Mas não tive muito feedback da vossa parte em relação ao outro mais curtinho que eu fiz também. Eu acho que sim, ou seja, se não tive feedback negativo, isso já é ótimo, portanto... Estou satisfeita com isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Espero que tenha sido útil. Espero que tenham gostado. E vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho.